Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar, na verdade, o novo capítulo, tá? Capítulo 8, que vai falar sobre antigas sociedades africanas. Gostaria que vocês pensassem um pouco no sentido que a maioria das vezes quando a gente estudava a história da África, era apenas ligado a um único fator, como um povo escravizado, nunca outra coisa. Mas na verdade, a gente sabe que existiu sim várias coisas que eles desenvolveram, certo? Que eles foram grandes povos, eles já tinham uma estrutura bem desenvolvida quando os portugueses chegaram, quando os espanhóis chegaram lá na região deles. Outro fato que é importante vocês saberem: a África é um continente. Quem não tem certeza disso, saiba agora, tá? Existe a África do Sul, que é um país, tá bom? Mas o território em si, como um único território, ele é um continente chamado África. E nele existem diversos países, tá? Essas definições desses países foram criadas num conceito bem atual. Na verdade, não tem nem 100 anos que esses países foram determinados por esses nomes. Por quê? Como é que esses países foram divididos? Adiantando um pouco a história para vocês. Os europeus nem estavam lá, sentaram numa mesa com um mapa e falaram: essa parte é minha, essa parte é sua, e a gente define isso aqui como territórios. Meio que foi isso. Quando vocês estudarem geografia sobre isso, que é lá pro oitavo ano, vocês já vão saber um pouquinho, tá? Mas eu gostaria que vocês lembrassem, antes disso, é que o continente africano é um território absurdamente rico. A gente já estudou o Egito, certo? Acho que no capítulo 3, por aí, 4 talvez. O Egito como uma das maiores civilizações da África. Mas ela não é a única, tá? Na verdade, existiram várias civilizações muito importantes, muito grandes e bem desenvolvidas. E hoje eu vou mostrar isso para vocês, tá bom? Eu vou abrir aqui os slides. Pronto, precisa copiar? Se quiser pode, mas só no livro, tá? Então, esse daqui é o continente africano. É legal para vocês verem que tá gravando, né, gente? Para só para dar uma. Ah, tá. Eu não me lembrava se você tinha colocado. Já dei uma olhada aqui no continente enquanto vocês olham sobre ele, que essa parte aqui ela não é mais marronzinha. Essa é a região do Saara. A gente vai estudar sobre ele, mas é o maior deserto quente do mundo, tá? Essa região aqui. E o território, ele é enorme, então eles resolveram dividir ele em duas partes. Partes que têm história diferente, culturas diferentes, tá? Povos diferentes também. E aí nós temos a África do Norte, que é essa aqui, tá? E aí quando a gente fala, por exemplo, África do Sul, não é o continente, é um país. O continente inteiro é África e o continente da África é dividido em duas partes. E aí nós temos a África do Norte aqui em cima e a África subsaariana aqui embaixo, tá? Essa parte aqui, ó, toda ela. Qual que é maior? A do norte ou a subsaariana? Escreve aí no chat. Exatamente, a subsaariana, isso mesmo. Gente, eu não sei o que aconteceu com esses slides. A imagem era boa, quando ele cresceu ficou esquisito. Mas é com dois As, tá vendo? Daqui a pouco vocês vão ver. E a África do Norte, né, como a gente falou, ela fica nessa parte mais em cima, contendo os países do Marrocos, da Argélia, Tunísia, Líbia, Saara Ocidental,
Egito e Sudão. Se você observar, se você conhece um pouquinho de geografia atual, se você assiste jornal com seus pais às vezes, ou com o seu responsável, enfim, e você escuta alguma coisa sobre esses países, você sabe que esses países são de descendência árabe, né? Mas a África não era exatamente árabe sempre, certo? E quando que isso mudou? A partir do século 7, 8 depois de Cristo, esses povos ali, os povos africanos que viviam naquele território, não eram esses nomes de país ainda, vão ser dominados pelos árabes. E vai ser instituído o islamismo como a religião mais aceita, tá? Ou a única religião da maioria do povo. Então, esses grupos vão ser islâmicos. A maioria ali da África do Norte, tá? E como eles são islâmicos e o povo que dominou eles eram árabes, a língua principal vai ser o árabe. Apesar de existirem povos que ainda falam sua língua original, tá? E a religião também, como eu falei, é a islâmica. A gente vai estudar um pouco mais de islamismo lá no fim do ano, se eu não me engano, é o último capítulo do livro. Mas, dando já uma recapitulada, né, para quem não conhece muito, é uma religião monoteísta, tá? Que acredita em um único Deus, que é Alá. É o mesmo Deus que os cristãos acreditam, só que eles não acreditam no Novo Testamento. Jesus, quando as pessoas do islamismo que acreditam que Jesus realmente existiu, entendem ele apenas como um profeta e não como filho de Deus, etc., como os cristãos, tá? Eles têm o profeta principal, Maomé, e eles acreditam no Alcorão. Qual página que tá isso do islamismo? Ou o que eu tô explicando? É o último capítulo do livro, não é nessa apostila. É lá no fim do ano. Mas eu estou explicando ainda a página 51, tá? Para quem tá acompanhando por aqui. E aí nós temos a África subsaariana. Esse mapa aqui dá para ver bem, certo? Todos os países. Lembra que eu falei que lá na Europa que eles dividiram os territórios? Olha como é certinho as divisões. Parece até que eles pegaram uma espécie de uma régua e falaram: ó, isso aqui é meu, isso aqui é seu. Eles não consideraram os povos, não consideraram as línguas, não consideraram se o terreno tem um rio, por exemplo, que divide o terreno no meio. Até porque eles não conheciam todo o território, tá? A África subsaariana é a África mais populosa, né, do continente, até porque é um terreno bem maior, tá? Com uma enorme diversidade étnica. Vocês sabem o que é etnia? São grupos culturais, tá? Que contêm a mesma história, as mesmas crenças, a mesma língua, muitas vezes, não todas, mas a maioria. Mesmos traços físicos também. Se você vê, por exemplo, os indígenas, né? Todos os indígenas são iguais? Não, eles acreditam em coisas diferentes, têm rituais diferentes, a forma física deles é diferente, a forma do cabelo, as suas pinturas, tudo isso é diferente. Por quê? Cada etnia tem as suas próprias características, tá? Então, quando você fala, por exemplo, que a Bororo, a etnia Bororo e a Terena não são a mesma, não são mesmo, porque eles são etnias diferentes, com características diferentes. E aí, quando você fala em etnia indígena, também são pessoas diferentes, com culturas diferentes, tá? Se você for falar, por exemplo, dos Maasai, os Maasais vivem aqui, meio que na região do interior do continente, e eles são uma etnia pastora. Eles usam uma espécie de um pano na cintura vermelho, as mulheres usam colares de ouro no pescoço e eles vivem no estilo nômade, seminômade, então eles não ficam parados muito tempo no mesmo local. Todos os africanos vivem assim? Não, cada etnia é de um jeito, cada grupo é de um jeito, cada país é de um jeito também, tá? Então existem inúmeras etnias. Para você ter uma ideia, eu tenho uma amiga que foi para Moçambique, ano retrasado, ser missionária.
ela falou que só do que ela conheceu em Moçambique, não eram as únicas, ela conheceu 7 etnias diferentes em Moçambique. E são faladas por volta disso também. Para vocês terem uma ideia, é uma média de 250 línguas diferentes que são faladas aqui. E línguas completamente diferentes, tá? Apesar de existirem línguas oficiais nos países, ainda assim existem línguas tradicionais de cada etnia, que as pessoas continuam tentando preservar, tentando falar, tá bom? Assim como suas crenças religiosas também. Mais sobre a África subsaariana. Nessa região, graças a florestas e savanas, as populações tiveram dificuldade em se fixar em um local. Florestas realmente fechadas, com animais selvagens, não apenas os animais como o leão, né, que a gente acha que já é perigoso, mas o hipopótamo, na verdade, é o animal mais perigoso da África, é o que mais causa mortes de humanos na África, fora outros animais, né? E se você pensar, o que é o Saara? O Saara é muito parecido com o Cerrado, né? A explicação técnica dele, que é o mesmo tipo de plantação que nós temos aqui, tá? Só que ele é um pouco mais seco e ele tem lá alguns animais que a gente não tem aqui. Por exemplo, a gente não tem leão, não é um animal natural, né, da região do Cerrado, que é onde a gente mora. Mas essa técnica, essa vegetação mais amarelada, a gente também tem. Nossa vegetação não é muito verde, né? Como é em outras regiões, por exemplo, na Serra de Minas Gerais. É uma região extremamente verde. A floresta amazônica, extremamente verde, bem úmido. A gente não tem isso. A umidade do ar nossa não é muito forte, né? Assim como não é na deles. Além disso, existem várias doenças que são tragas pelos mosquitos, como a doença do sono, que dá uma paralisia na pessoa, e a malária. Essa minha amiga mesmo pegou a malária e muitas pessoas morrem de malária até hoje lá na África, tá? E é uma doença que, por falta de termo melhor, já que não existe malária no Brasil, parece com a dengue, tá? Para quem já teve. Então, dá febre, dor no corpo, a pessoa fica imaginando coisas, sabe? Pela febre alta e, por exemplo, no caso dela, por ela ter tido malária, ela nunca mais vai poder doar sangue na vida, porque algumas vezes a malária continua ali incubada dentro da pessoa, tá? E é transmitido também por um mosquito. Ainda assim, florescem diversas culturas na região, mesmo que sejam nômades ou seminômades ou comunidades mesmo que se criaram ali, independente das situações difíceis que já ocupavam, tá? Na subsaariana, existem vários países, como mostrei para vocês no slide anterior, mas os maiores, né, os principais, assim, de alguma forma, são a Nigéria, a República Democrática do Congo, Camarões, Costa do Marfim e África do Sul. Gente, a África do Sul é esse país aqui da ponta, tá? Vocês vão estudar bastante sobre ele em história, em geografia também. E aí, o que divide esse território? É o Saara. Lembra que eu falei para vocês? Olha o tamanho desse deserto. As duas divisões são marcadas pelo Saara. Então, é isso que divide, né, os dois territórios. O maior deserto quente do mundo. Existe apenas deserto quente? Não, existe deserto frio também. O deserto é caracterizado muito mais pelo tipo se nasce ou não plantas, as condições de vida lá nessa região. É isso que define muito mais o deserto do que se ele é muito quente, muito frio. Fora que no deserto do Saara, as temperaturas são bem extremas. De dia chega a 50, 55 graus e à noite chega a zero, -2. Então você imagina a amplitude térmica dessa região, né? Fácil de ficar doente, não é um local fácil de viver, certo? E ele tem aproximadamente 9 milhões de quilômetros quadrados do território, então é uma região bem grande. E quem mora nessas regiões são os povos nômades, a maioria. Difícil morar no Saara, né? Parado no mesmo lugar, ainda mais que bate um vento, existe aquelas chuvas de areia, né? Em que é difícil de ficar no mesmo local. Então, até o século XX, os tuaregues é um povo que ainda existe, tá? Ele ainda é um povo nômade lá da África. Meu professor de mestrado, ele mostrou uma vez
um vídeo da música Tuareg. Gente, foi a coisa mais linda que eu já vi na minha vida de música. Eu nunca tinha visto nada tão perfeito. Eu procurei loucamente para mostrar para vocês. Eu não achei. Se alguém quiser procurar depois, fique à vontade aí, viu? Instrumentos Tuareg. Eu não sei o que foi que ele procurou, entendeu? Mas é um instrumento Tuareg, instrumento de sopro, e é uma música Tuareg. Gente, é muito lindo. Eles e os Azenegues, que garantia o contato entre as duas divisões. O que eles faziam, então? Faziam comércio entre a região da África do Norte e a subsaariana, tá? Isso permitiu com que eles trocassem muito conhecimento um com o outro, transportando suas mercadorias em camelos, que era mais fácil de andar ali pela região, levando o intercâmbio cultural, levando o conhecimento de uma região para outra, difundindo informações, hábitos e costumes assimilados em suas viagens. Então, eles vão levando esse conhecimento, certo? De uma região para outra. E aí, na página 52, vocês vão ver que, diferente do que algumas civilizações acreditam, né? Que a África é um país, é uma região, desculpa, é um território atrasado, ele não é. Tá? Ele já tinha várias estruturas muito bem desenvolvidas naquele período. Mesmo no período que os europeus ainda não tinham. Eles já tinham reinos muito antes dos europeus terem a ideia do reino. Os europeus, que eram considerados mais evoluídos, estavam vivendo outro tempo, outra ideia. Tá? E aí eles dividiam as suas organizações em vários grupos. E eu trouxe alguns deles para vocês. Todas essas imagens aqui vão ser o mais semelhantes possíveis da África, tá? Da realidade africana. Provavelmente esse grupo aqui é um povo nômade, pelo tipo de roupa que eles usam, bem cheio de panos, né, para se proteger dos ventos e do sol. A tenda deles está amarrada também, olha, o tanto de cordas. Formas de organizações sociais, tá? Diversos tipos de organizações sociais eram criadas ali nesse território. Grupos nômades, como eu falei, que eram pessoas que não ficavam fixadas, né, no mesmo local, eles viviam viajando de um local para outro até para levar o comércio. Caçadores-coletores, a gente já estudou isso lá nas primeiras aulas, que eram aqueles grupos que também não eram fixados ainda, mas eles não tinham dominado a agricultura. Então, eles provavelmente pegavam, né, os produtos que eles iam encontrando, se alimentando e procurando outro lugar. Confederações de reinos, então era um grupo, né, de vários reinos, como os Mali. A gente não está estudando isso nesse capítulo, mas eu mostro para vocês ano que vem, que a gente já tem um capítulo só sobre isso, que era uma confederação de reinos. Eles não tinham um rei único que governava todo o território, mas eles eram administrados. O que unia eles, apesar de serem vários reinos? A língua, a cultura. Então, os bantos também, eles tinham, então, uma cultura parecida. Tá? Quase sempre guiados pelos mais velhos, normalmente homens, mas algumas comunidades também eram guiadas por mulheres, tá bom? O mais velho que era considerado mais sábio, certo? Aquele que tinha, né, as informações de toda a região. Então, nós temos as aldeias. Essa daqui é o modelo, tá? O que era comum em cada uma delas? Normalmente era o mais fácil de achar, eram aldeias, tá? Reuniam diferentes famílias. Cada casinha dessa tem uma família. Cada família vai ter um chefe. Opa! Então, por exemplo, digamos que o Pedro é chefe de uma aldeia. Na verdade, o Pedro é chefe da família dele, tá? A Giovana é chefe da família dela. A Laís é chefe da família dela. O Wagner é chefe da família dele. Então, vocês são chefes das suas famílias, tá bom? Cada família contava com o chefe ali da família. Além disso, existia um chefe da aldeia toda, que era responsável pelo bem-estar de todo mundo. No caso, vamos dizer que é a Ana Clara, tá? Ana Clara, então, é a chefe de toda a aldeia. E era a chefe da aldeia que definia como iria, o que eles iriam plantar, como que eles iriam fazer, né? Tomar algumas decisões. Mas dificilmente ela tomava essas decisões sozinhas. Ela costumava criar um conselho com esses chefes de cada família para tomar as decisões. Tudo bem? Se entenderam, faz um joinha. Se não, bate palminha que eu explico de novo.
Ok. E aí nós temos uma confederação de aldeias. Quando você pensa em confederação de aldeias, você pensa em uma só? Não, eu penso em várias, né? Confederação, são várias. Então, várias aldeias podiam estar articuladas entre si, ou seja, elas faziam acordos entre si. Vocês que eu falei são uma aldeia, mas digamos que a Bia, ela era líder de outra aldeia, tá? O Lucas era líder de outra aldeia. E aí e a Bia, não, a Bia era líder de uma aldeia, o Lucas era líder de outra e a Ana Clara, desculpa, de outra. Então vocês são líder, né, dessas aldeias e vocês resolvem fazer um acordo. Acordo que vai garantir com que vocês tenham um apoio mútuo, um vai ajudar o outro, tá? Chefes de diferentes aldeias formavam um conselho. Então, por exemplo, a aldeia da Ana Clara, vocês são pastores de ovelha, tá? Vocês criam as suas ovelhinhas ali. A aldeia do Wagner vai ter plantação. O Wagner tem uma ótima aldeia que planta, tá? E a aldeia do Lucas vai ser de outros produtos, tipo você constrói vários objetos de barro, né, para utensílios domésticos. Você tem muita essa facilidade. Então, o que vocês fazem? Trocam as mercadorias que cada um de vocês produzem, tá? Assim todo mundo tem um pouco de tudo. Não é muito melhor se um ajuda o outro? Todo mundo vai muito mais longe, certo? Então, encarregados de decidir as questões que afetavam todas elas. Então, como que eles iam dividir, se eles iam entrar numa guerra, por exemplo, e todo mundo ia ter que participar. Então, eles iam ali decidindo, os líderes, né, das aldeias, vão decidindo o que eles vão fazer a partir dali, tá? Aí nós temos o reino. O reino é um pouco mais fácil porque existiam vários reinos, né, na história. Tipo de sociedade maior e complexa, lembrando que a palavra complexa quer dizer que eles tinham muitos detalhes, né? Cada um podia ser diferente do outro. É uma coisa mais difícil, né, de definir. Então, conjunto maior de aldeias. Então, quando eles definiam, por exemplo, 3, 4 aldeias dentro da categoria de confederação de aldeias. Quando era maior e existia um único líder, eles criavam um reino. Tinha uma capital, então para ter reino precisava de uma capital. Ele precisava de um rei também, que ia liderar toda a região, tá? Todas as comunidades. Na capital conviviam diferentes grupos, então cada um de vocês, né, que faziam parte, iam mandar um pouco do seu grupo para ir lá aprender, né, na capital também. Concentração de poder e riquezas também na capital, então era levado tudo que vocês produziam, uma parte era levada para a capital para fortalecer essa capital e garantir com que essa região fosse importante também, bom? Oferecido então sacrifícios, alimentos, serviços, mão de obra, então às vezes a pessoa ia só para trabalhar para o rei, né, para garantir a força daquele poder, daquele reino. E por último, mas não menos importante, nós temos as cidades-estados. Vocês já estudaram um pouco de cidade-estado também. Lembra que para ser uma cidade-estado, eles precisam ter uma autonomia. É uma única cidade que tem autonomia, um rei próprio, certo? E era cercado por paliçadas, que é uma espécie de uma madeira que cercava toda a região para fortalecer ali, tá? Para garantir com que ninguém entrasse na região. Na página 52 tem exatamente um exemplo de uma cidade-estado murada, né, pela africana, tá? Se você reparar, tem até vários muros, né, dividindo casas. Quanto mais dentro, mais líder você era, tá? Era um centro comercial, reunia artesãos, ferreiros, tecelões, então eles já tinham todo o comércio ali dentro mesmo, poder centralizado em torno do chefe, auxiliados tinha auxiliares, né, do governo que iriam ajudar o chefe a liderar toda a região, e fora da cidade viviam os agricultores, os pastores, que abasteciam tanto a comunidade interna, que vivia dentro da cidade, quanto os povos nômades que queriam fazer comércio com eles. Mas toda a cidade-estado, ela é autossuficiente, tá bom? E aí nós voltamos para uma cidade-estado muito importante, que a gente já estudou,
Mas a gente vai entrar um pouco mais sobre ela, que é a cidade de Cartago. Lembra que quando eu falei que a cidade, que a Fenícia, ela vai, né, adentrar para dentro no capítulo anterior exatamente. Ela vai entrar um pouco mais para dentro do território do Mar Mediterrâneo e vai criar as feitorias, né, que são aqueles territórios em que eles fixam tanto como um ponto de comércio para pegar e colocar, né, mercadorias de comércio, quanto o local onde eles iriam garantir seu domínio ali, né? Uma das principais feitorias vai ser Cartago, ela vai se transformar na principal cidade daquele período, tá? E a gente vai falar um pouco mais sobre ela agora. Ela tá a partir da página 54, quase todas as próximas páginas são sobre ela, tá? Cercada por muros grossos, a cidade, tem várias imagens aí no livro, como eu trouxe para vocês também, imagens de Cartago. Tinham aproximadamente uma população de 400 mil pessoas, então era uma cidade grande para a época, influente na África e na Península Ibérica, ou seja, ela era influente também na Europa, porque ela tinha um comércio do mundo todo. Todo mundo conhecido que era África, Ásia e Europa tinha mercadoria ali em Cartago, liderados por uma realeza hereditária. Então, o rei morria e seu filho que ia assumir, pelo menos no início. Isso vai mudar com o tempo. Opa. A questão do rei. O rei, ele tinha um poder político e era chefe militar também. Até que, conforme o tempo, vai crescendo uma aristocracia, ou seja, um poder menor, né, de pessoas ali ligadas ao rei ou que tinham algum tipo de influência, normalmente comercial e de terras, porque eram o que era importante para esse território, principalmente comércio, né? Eles eram uma cidade extremamente comercial, com a aristocracia crescendo e fundando uma corte, ou seja, então tinha ali aquelas pessoas que iriam administrar junto com o rei. Os poderes do rei foram enfraquecendo, até porque essa aristocracia compunham 100 pessoas. Então, eles acabaram tendo mais poder que o rei conforme o tempo foi passando, tá? Controlando os órgãos do governo. O poder passou a ser dividido em outros dirigentes, os sufetes. Então, esses sufetes é uma espécie de aristocracia também, mas eles eram eleitos periodicamente. Então, eles eram por eleições, tá? Que eram colocadas essas pessoas de tempos em tempos. O rei vai perder a sua função aqui, e eram esses grupos que iriam governar de acordo com o poder normalmente comercial, como eu disse. No século V depois de Cristo, vai ser de extrema importância mundial. Antes de Cristo, desculpa, antes de Cristo. Importância mundial essa cidade, tá bom? Pelo seu comércio. Eles já comercializavam metais como ouro, prata, bronze, ferro, estanho e outros produtos. Quando a gente fala desses produtos primeiros dos metais, você pensa que era melhor porque assim já dava para se produzir armamento, assim como formas de se proteger, como capacete, né? Toda a estrutura de um soldado, além dos produtos que duravam, né? Como as panelas, por exemplo, era mais fácil de cozinhar do que no barro, e produtos agrícolas, porque ele também era uma cidade bem agrícola, tá? Pessoal, uma perguntinha. Vocês receberam o slide do capítulo anterior? Receberam? Não? Fala sim ou não, se bate palminha aí, se não. Após o fim da Fenícia, Cartago ficou com grande parte de suas rotas comerciais. Desculpa, vou arrumar isso aqui. Com uma posição geográfica privilegiada, né? Já que ele tinha fácil acesso. Obrigada, eu vou mandar hoje. Fácil acesso entre as rotas comerciais da África, Ásia e Europa, certo? Era muito mais fácil ali pelo mar Mediterrâneo onde ela vivia, tá? Onde era a cidade, né? Então era fácil chegar em qualquer um deles. Eles tinham também terras férteis que iam produzir grãos e azeite, que também eram muito vendido nessas regiões, tá? Pessoal, vão colocando aí no nome no chat quem está participando da aula.
Cartago abastecia os moradores e criava mercadorias valiosas que eram negociadas em diferentes partes do Mediterrâneo, como a gente falou. Suas transações comerciais também facilitaram a troca cultural, tá bom? Já que assim, tanto na cidade de Cartago, existiam pessoas do mundo todo, do mundo conhecido, né? A Europa, as Américas que não, tá? Ainda não sabia muito da América. Mas do mundo conhecido, então Europa, Ásia e África. E tinha gente lá, assim como os comércios que paravam lá também era do mundo todo. Então foi uma troca cultural muito grande de língua, de técnicas, tá bom? E eles produziam também o comércio mudo. Eu fui pesquisar sobre isso, eu também não conhecia muito. E era basicamente assim, pelo que eu entendi, tá? Tinha a costa, né, da praia, ali a área litorânea. As pessoas que iam vender colocavam sua mercadoria ali na praia, né? Voltava para o navio. Aí outro grupo ia lá, que queria comprar, chegava lá e colocava o ouro, ou enfim, o que ele fosse pagar e voltava para o navio. Aí a pessoa que colocou a mercadoria ali, né, o vendedor, ia lá, via se ele achava justo aquele valor que estava sendo pago pela mercadoria vendida, se não, ele voltava para o navio e eles ficavam nessa de vai e volta até que fosse justo para todo mundo, tanto o produto quanto o alimento, tá? Ninguém tocava no alimento um do outro, por que é mudo? Porque eles não se encontravam, tá bom? Eles só faziam esse modo de comércio em que eles iam garantindo com que todo mundo pagasse o mais justo para todo mundo, tá? Até que eles vão cunhar a moeda. Até mesmo para facilitar isso. Tá? Como intercâmbio cultural, eles aprendem com os lídios, que existiam, que podia fazer moeda, que representava o dinheiro, né? Porque eles não tinham ainda essa ideia. Cada pessoa dividia o dinheiro de acordo, ou pagava o que ele quisesse. Podia ser produto, podia ser pedras preciosas, enfim, várias formas. Então, quando eles cunham moedas, que vão ser a moeda de troca, né? A forma de trocar mercadoria por algum produto, fica muito mais fácil, tá? E esse daqui é o Porto de Cartago. Apenas existia uma entrada e uma saída de Cartago, que é essa aqui, tá? Era dividido por meio de um porto, era apresentada primeiro por um porto artificial, então foi construído, né? Não é natural isso daqui. O porto era dividido em duas partes. Essa primeira aqui, que vocês estão vendo, que é mais retinha, era a parte externa, ficava ancorado os navios mercantes. Até hoje não descobriram quantos navios cabiam ali naquela região, tá bom? Sabe-se que era bem grande. E além disso, nós temos a parte interna, que é esse círculo aqui, formato circular. Ficavam os navios de guerra, cabendo aproximadamente 220 embarcações. Lembra que eu falei para vocês no capítulo anterior que eles tinham apenas exército mercenário? Isso era no início, porque eles vão mudar. Conforme essa cidade vai crescendo, tá? O exército deles também vão se fortalecendo. Eles vão virando uma cidade expansionista, então que vão querer territórios dominados ali na região da África. Uma das maiores frotas de navios de guerra do Mediterrâneo vai ser deles. Então, tanto que eles tinham esse espaço enorme, né, para navios de guerra, exatamente. Embarcações a remo também, com esporões na parte dianteira. O que significa isso? É uma espécie de uma elevação que, se ele bate em outro navio, o outro navio vai afundar ou vai ficar bem machucado, tá? Então, eles vão ganhar várias guerras por causa disso. Detinham um exército permanente. Então, a partir desse momento em que eles viram, né, pós-século V, antes de Cristo, em que eles viram uma grande potência, eles vão sim ter um exército permanente. Não vão ter que só pagar mercenários. Assim como o exército de elefantes também tinham, né? De proteção e expansionista. Então, conforme eles iam expandindo esse território, eles iam recrutando pessoas ali, né, desses povos, tá? Então, pediam para esse povo fazer parte do exército. Muitos deles, para garantir a proteção também do seu território, acabavam aceitando e fazia parte do exército fixo, desculpa. E não só aqueles que vão entrar de vez em quando, tá? Que são, por exemplo, os que eram mercenários. Apesar deles pagarem, sim, alguns exércitos, né? Nos momentos de maior guerra, que eles precisavam mudar a sua forma de guerrear ou ampliar ainda mais o seu exército. Como que vai acabar, né, a cidade de Cartago? A gente vai voltar sobre isso quando a gente for estudar Roma, tá? Mas aproximadamente ali no século 6, 3, desculpa, antes de Cristo, começou a sofrer concorrência de outra grande nação,
Então, Roma vai querer ganhar o domínio ali tanto do comércio quanto do poder de Cartago, tá? Pela região. E vai querer dominar Cartago. Roma disputou com Cartago a supremacia do comércio do Mediterrâneo. A rivalidade cresceu ao se transformar em uma guerra, que são as guerras púnicas. São 3 grandes batalhas. Eu amo estudar sobre guerras púnicas. Mas Roma acaba saindo vitoriosa, destruindo Cartago completamente, tá bom? A gente vai voltar, como eu disse, a estudar guerras púnicas lá quando for estudar Roma, tá? Mas dá uma lidinha aí na página 57, tá? Antes da próxima aula. Foi totalmente destruída, tornaram-se uma província romana. Os moradores foram levados para Roma como escravos. Sim, coloca o nome no chat, gente, eu já tinha pedido. Deixa eu ver quem colocou. Matheus, Ana Clara, Mariana, Giovana da Mata, Laís, Rebeca, Beatriz, Lucas. Mais alguém? Alguém ficou com alguma dúvida? Pedro? Se ficou com alguma dúvida, Bianca, se ficou com alguma dúvida, bate palminha, se não, faz joinha. Obrigadinha, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus. Tchau.